Bom, gente, para mim é um privilégio muito grande, certo? Estar aqui. Eu tenho uma parceria já há alguns anos com o Robinho, como o Alexandre falou, certo? Com sua família, com sua casa. O Bispo Gerson é alguém muito especial. E eu fico muito feliz das oportunidades que Deus tem me dado. Eu quero apenas fazer uma reflexão com vocês. Essa é a 8ª ministração que eu faço depois que cheguei aqui. Estou doido para voltar para casa. Tem quase uma semana que eu não brigo com minha mulher. Estou sentindo falta. Mas eu queria que você refletisse um pouco sobre esse tema, venha o teu reino. Porque me parece que por muito tempo nós fomos doutrinados e motivados a irmos para o reino. Essa história de uma compreensão de o reino que vem antes de nós irmos, me parece que é uma coisa meio nova na cabeça dos crentes. Por muito tempo, nós estivemos nutrindo uma expectativa muito grande, ela ainda não passou e nunca vai passar, da vinda do reino de Deus, de quando Cristo vai voltar para buscar a sua igreja, implantar um reinado de paz. Mas enquanto isso não acontecer, o Pai Nosso, a oração que Jesus ensinou aos discípulos, buscava trazer para os indivíduos que vivem nessa terra um estilo de vida. O estilo de vida que entenda, os céus como prioridade, é verdade na oração, que nós entendemos que a terra precisa estar na mesma ordem dos céus. Quando nós oramos, o Pai Nosso está nos céus, seu nome seja santificado, certo? Venha o teu reino. Isso é extraordinário, porque isso nos inspira a vivermos um estilo de vida altamente ordeiro aqui nos céus, aqui na terra. E eu quero falar um pouco disso com você. A Bíblia está focada na vida, e muito mais do que na vida, no amor. Porque você há de convir comigo que as pessoas dizem que a vida é a coisa mais importante que temos. É verdade. Se você tivesse para morrer ao lado de outra pessoa e alguém te perguntasse se você quer morrer ou quer que a outra pessoa morra, fala sério. Antes de chorar a sua mãe, que chore a do outro. O que indica que a vida é muito importante para você, sim ou não? Mas se essa pergunta fosse feita e do outro lado estivesse seu filho e alguém perguntasse, morre você ou morre seu filho? Você falaria o quê? Morro eu. O que significa que a vida não é a coisa mais importante, mas sim o amor. Quando olhamos para isso, nós vemos um Deus que nos ama e que nos procura o tempo inteiro nos instruir. Quando você vê a carta escrita ao Apocalipse, ela diz assim, aquele que vencer não sofrerá o dano da segunda morte. Se existem 2 mortes, é porque existem 2 vidas. Existe uma vida terrena, passageira, e existe uma vida eterna. Quando nós olhamos para isso, nós precisamos entender que Deus está preocupado com as 2 vidas. E quando a expressão venha o teu reino, ela é exposta. Ela não está preocupada neste momento com salvação. Ela está preocupada com qualidade de vida. Ela está dizendo que aquele que consegue trazer do céu o reino para a sua vida, para a sua família, para seus negócios, viverá nessa terra a proposta de Cristo, uma vida abundante. Porém, o tema da minha mensagem hoje tem a ver com vozes. Vozes. Aquilo que vamos ouvir basicamente o tempo inteiro e que dificilmente nós conseguiremos identificar todas as vozes que nós ouvimos, e por muitas vezes elas são
meio como automáticas, dependendo do assunto que está sendo vivido ou tratado. Eu não sei se você já reparou, mas você não utiliza seu raciocínio para dirigir. Aliás, se você tentar, certo? Usar o seu raciocínio para dirigir, você vai ter problemas. Porque você acelera, freia, você passa a marcha, você olha para o retrovisor, você gira o volante, basicamente tudo simultaneamente, sem que você seja capaz de notar. Na maioria das vezes, ou basicamente o tempo todo, nós estamos ouvindo vozes que diz o que eu vou vestir, que roupa eu vou usar, que horas eu vou me levantar. Eu vou ouvir uma voz que define o que eu vou comer diante de um ambiente de self-service, diante de um cardápio. Eu vou ouvir uma voz que vai me dizer que se eu vou à igreja nesse dia, se eu não vou, se eu vou fazer isso, se eu vou discutir, se eu não vou, se eu vou brigar, se eu vou comprar. Eu não sei se você já parou para pensar, mas o tempo inteiro tem alguém falando dentro de você, te orientando. E eu quero te mostrar algumas vozes na Bíblia que representam muitas coisas cujas quais nós ouvimos. E às vezes não prestamos atenção nas direções que estamos tomando através dessas vozes, e às vezes achamos até ela meio estranha. A primeira voz que eu quero falar com vocês é a voz da serpente no jardim. A voz de uma cobra que fala. Aliás, para mim, é uma das vozes que as pessoas mais têm problema de aceitar, uma cobra que fala. Mas a Bíblia também diz que tinha uma árvorezinha pegando fogo que estava falando. Que tinha uma mula que falava. Isaías diz que havia uma voz que falava por detrás. João Batista escuta o céu falando quando Jesus vai ser batizado. Mas cada uma dessas vozes traz consigo um ensinamento, traz uma demonstração aqui hoje de 5 vozes que nós precisamos identificar, algumas combater, algumas ajustar, para que possamos ter uma vida extraordinária aqui nessa terra e depois irmos para o céu. Está na hora da nossa vida ir para uma vida de alta performance, de resultados extraordinários. Por quê? Porque é isso que Deus quer para mim e para você. Posso ouvir um amém? E a maioria dos problemas que temos é por questões administrativas, de gestão. Posso falar sério para vocês? A maioria de vocês aqui não tem problema nenhum com o diabo. O maior inimigo que você tem provavelmente é você mesmo. O dia que eu comecei a me enfrentar com mais tenacidade, a ter umas conversas mais duras comigo, falar, Cláudio, seu sem vergonha, preguiçoso. Sabe, você é mais duro, cala essa boca, Cláudio. Não fala, não olha, não mexe. Vai ler, vai orar, Cláudio. Aprendi com o salmista, conversando com ele, fica quieta dentro de mim, ó minha alma. Estava falando com quem? Com ele mesmo. Às vezes você não resolve os seus problemas, que tenta resolver com a sua mulher, resolve contigo. Tem uma conversa séria com você. E você vai ver que a sua vida vai caminhar numa visão diferente. Então quero te mostrar isso aqui rapidinho, certo? Porque é o maior barato essa situação. Olha que coisa legal. Gênesis 3:1. Não precisa abrir não, só escuta que vai ajudar bastante. Ora, a serpente, que era a mais astuta de todos os animais do campo que o Senhor tinha criado, esta disse à mulher, é assim que disse Deus, não comereis da árvore do jardim? Preste atenção, porque essa é uma situação extraordinária. A serpente, ela está querendo saber o que Eva sabe sobre o assunto.
A serpente está querendo saber como ela vai fazer para que Eva desobedeça. A voz da serpente é a voz da desobediência, é a voz de ultrapassar os limites. Mas como é que a serpente vai fazer com que Eva dê esse passo? Procurando saber o que ela sabe a respeito do assunto. A pergunta da serpente não é uma afirmação. Ela está querendo dizer, o que Deus falou, não pode comer, é isso que Deus falou? Me deixa eu saber o que você sabe sobre esse assunto. Me deixa eu saber o que você sabe sobre relacionamento sexual. Me deixa eu saber o que você sabe sobre fidelidade. Me deixa eu saber o que você sabe sobre comunhão com Deus. Me deixa eu saber o que você tem conhecimento sobre os negócios cujos quais você planeja entrar. Me deixa eu saber o seu conhecimento, porque se eu souber o quanto você conhece, eu saberei o que eu preciso fazer para te enganar. Em algumas experiências, pessoas que trabalham em instituições bancárias, quando algumas são ensinadas a reconhecer uma nota falsa, normalmente não entregam para ela uma falsa. Entregam para ela uma série de notas verdadeiras. Eu não sei se você já parou para notar, mas quando eles estão contando, muitas vezes, dependendo da experiência, no toque da textura do papel, o funcionário é capaz de entender que ali tem alguma coisa estranha. De tanto lidar com a verdade, ela é capaz de identificar a mentira. Quanto mais conhecimento você tiver sobre a verdade, mais difícil vai ser enganar você. Quanto mais próximo você tiver de Deus, quanto mais intimidade você tiver de Deus. Pastor, como é que eu identifico a voz da desobediência? Ela talvez seja uma das mais fáceis de identificar. Por quê? Porque ela só fala para você, a voz da desobediência, aquilo que você tem que esconder dos outros. Depois, se você ouvir uma voz que manda você fazer algo que depois que você fez, você tem que se esconder, normalmente é a tal da serpente. Que você nem pensou que falava contigo, era só com Eva. Pois é, às vezes ela bate um papo contigo. Não estou falando de privacidade, você tem a sua privacidade. Não estou dizendo que tudo que você faz, você tem que contar para os outros. Não é nada disso. Mas se depois que você fizer, você tiver vergonha de contar, você tiver que se esconder, significa que na verdade você não deveria ter feito. A voz da desobediência, ela vai buscar saber o seu conhecimento. O que você sabe sobre aquele assunto cujo qual, certo? Ela está querendo te enganar. Ela traz simplesmente um questionamento. Quando Eva diz assim, e disse a mulher à serpente, do fruto das árvores do jardim, comeremos. Mas do fruto da árvore do meio do jardim, disse Deus, não comereis, nem nele tocareis, para que não morrais. Preste atenção. Que Eva faz a maior besteira da vida dela. Ou foi ela ou foi o Adão, que eu também não sou obrigado a saber tudo. Porque a Bíblia diz, em parte conhecemos, em parte profetizamos. Quando a gente chegar lá, o que é em parte vai ser revelado e a gente vai conhecer tudo. Então, enquanto nós estamos aqui, a gente não sabe tudo. Mas quando Eva responde a pergunta da serpente, Eva diz para ela, deixa eu explicar uma coisa para você, dona serpente. Que eu não sei se estava lá ou se estava aqui. Eu não sei. Ok? Você já escutou umas vozes que te trouxe prejuízo? Sim ou não? Casa com essa pessoa. Faz sociedade com essa pessoa. Leva essa pessoa para dentro da sua... Você já escutou isso? Sim ou não? E alguma serpente que falou contigo? Foi uma voz que estava dentro da sua? Então esquece a serpente. Porque dentro de nós tem um lugarzinho para ela. Falar para a gente. Eu já me lasquei muitas vezes por dar a voz a essa miserável.
dessa serpente que eu achei que estava tão longe de mim, mas às vezes tão perto, falando: Cláudio, fala isso que é sua mulher. Falava, a briga instaurada. Pastor, o diabo não está em nós. O Pedro falou com Jesus. Jesus falou: para trás de mim, serpente, miserável, infeliz. Se o Satanás estava no Pedro, imagine em tu. Não que ele esteja full time, mas estilo freelance. Certo? Vem e vai embora. Você seja um motoboy, sei lá. Escute só. Quando ela vai responder, aí eu me deparo com um problema que nós muitas vezes prejudicamos na criação de nossos filhos. Ela diz: olha, Deus falou para não tocar, Deus falou, certo, para não comer, Deus falou que se não morre, não toque e não come. Não há indício nenhum de que Deus disse que não era para tocar. Ele só disse que não era para... E sabe o que é mais engraçado, gente? Porque se tinha uma coisa que o homem tem, é liberdade. Quando ele vai criar as árvores frutíferas e todas elas, certo, sejam polinizadas de qualquer maneira, quer por semente, certo, quer utilizando vento, animais, seja o que for, certo? Eu queria que você entendesse que todas as árvores podia comer. Havia fartura de todas elas. Somente 2 árvores eram únicas no jardim. Somente 2 árvores não davam sementes. A árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. É importante você parar de perguntar por que tinha uma árvore lá que não podia comer e passar a entender que o homem poderia fazer tudo o que quisesse, mas foi desejar fazer exatamente o que não podia. Porque se você pode fazer tudo, a única coisa que não podia era comer daquela árvore. Era ela um limite. Presta atenção, esquece o fruto. O que Deus está querendo dizer: você é livre, mas por mais liberdade que você tenha, você tem limites. A mulher do próximo, você tem limite, as coisas do próximo, você tem limites. É isso que a Bíblia quer dizer. Quando ele testa Eva, ela não sabe o que está falando. Ela diz: não toque, não coma. Ele diz: opa, a informação não chegou definida. Deus não disse não toca, só não pode comer. Quem transmitiu, eu não sei. Talvez com um propósito, né, de uma excelente, boa intenção, como nós falamos para os nossos filhos, né, está escuro, se ele for lá, ele é pequeno, ele vai se machucar, então não vai lá fora, porque lá fora tem um bicho. Tem bicho lá fora. O bicho está aí aqui dentro. Mas às vezes, para prevenir, nós acabamos criando um problema sério. Quando ele descobre que ela não sabe a voz da mentira, começa a ecoar mais forte a voz da desobediência. Ela é uma das vozes mais fortes que nós ouvimos, todos os dias. Tem uma vozinha falando para você fazer o que não pode, certo? Pegar no que não pode, ir onde não deve. Sim ou não? Sim. Vocês não escutam, não? Só eu, né? Eu sei que eu sou o maior dos pecadores desse ambiente. É a voz da desobediência. Está todo mundo vendendo as coisas e trazendo a pé dos apóstolos. Traziam tudo. Aí o Ananias, com a Safira, combina os dois, escutando a vozinha. Menino, vamos fazer o seguinte, ó. Precisamos ser politicamente corretos. Então precisamos fazer o que todo mundo está fazendo para manter a nossa imagem. Então vamos vender aqui, mas nós não vamos dar tudo. Mas nós vamos falar para nós ficar bom igual os outros. Fica à vontade, só nega. Mas chega lá com aquela... Viemos trazer aqui, Pedro. Vendemos uma propriedade e trouxemos tudo. O Pedrão está só assim, ó. Aí o Espírito Santo falou: mentira, Pedro, você é engano.
Ananias e Safira, furada, os dois. Isso é quase uma facção. Pedro falou, por que você mentiu, Ananias? Por que você mentiu, Ananias? A propriedade era sua, você vendeu, o dinheiro era... Você podia ficar com ele, cara. Por que encheu Satanás o seu coração? Por que você ouviu a voz da desobediência? Chegava aqui então e dissesse, olha, eu vendi por tanto e resolvi dar uma oferta de tanto, o restante era seu, acabou. Mas porque você ouviu a voz da desobediência e atendeu, você não sai daqui vivo. O Ananias morreu. E depois chegou a comparsa dele. E morreu também, louvado seja Deus. Certo? Por quê? Porque essa voz, gente, fala com você o tempo inteiro. Olha para a pornografia. Fala mal dos outros. Dorme até mais tarde. Você precisa emagrecer, então come que emagrece. Aí você olha para a gordura e não pode comer porque o seu colesterol está alto. O que é que a voz fala? Fecha o olho. Os olhos não veem, o coração não sente. E quando você vê, você vai morrer. Escutando a voz da desobediência. É assim que funciona. É uma voz que busca falar conosco todos os dias. E entenda que a voz da desobediência é a voz que, assim que é atendida, gera vergonha depois. Gera desconforto. E se não gerar vergonha e desconforto, inevitavelmente, ela levará você ao desejo de se esconder. Note que assim que eles desobedecem, eles se escondem. Se escondem. Por quê? Porque ouviram a voz da desobediência. A melhor maneira de identificá-la é conhecendo a verdade. Você sabe por que Davi enfrentou o gigante? Porque era corajoso, sim ou não? Mais ou menos. Porque era forte, sim ou não? Mais ou menos. Porque ele conhecia a verdade. Quando ele disse assim, quem é esse incircunciso filisteu para desafiar o exército do Deus vivo? Esse cara é grande, mas sou eu que tenho uma aliança com Deus e aprendi isso desde pequeno. Então não quero saber o tamanho dele, o que eu conheço é o tamanho do meu Deus. Avisa para ele que eu vou matar ele. Você está doido, Davi? Doido é ele de se meter com a gente. Quando você sabe a verdade, já era. Fala assim, Deus é comigo. Isso aí. Se Deus é por nós, mole de falar, difícil de viver. Até porque tem gente que para falar de Bíblia, ele é extraordinário, ele só é difícil de viver. Certo? Para acalmar os outros, ele acalma. Calma, Deus está no controle. Fala isso para você. Pare e pense. Voz da desobediência. Segunda voz, para a gente andar rapidinho. Êxodo 3:4. Vendo o Senhor que se virava para ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse, Moisés, Moisés. E ele disse, eis-me aqui. E disse, não te chegues para cá, tira o sapato dos seus pés, porque o lugar em que tu está é terra santa. Que voz é a voz da sarça? É a voz do momento certo. Porque o Moisés achou que ia ser libertador quando era novo, matou o egípcio, provavelmente querendo ser aceito pelos seus correligionários, deixar uma boa impressão naqueles que eram escravos. José esperava ser ovacionado quando matou um escravo egípcio, certo? Ou quando matou um oficial egípcio para defender um escravo hebreu. Ele jamais esperaria a acusação dos outros depois sobre ele. Não. Ele achava e ouviu a história de que ele seria alguém grande, treinado para ser um faraó, com poder até político para libertar o povo do cativeiro. Lembrando a vocês que Israel para no Egito na mão de um governador, mas Deus prepara um faraó para libertar o povo do Egito. Estava tudo programado. Mas é que as pessoas fazem tanta besteira que Deus tem que corrigir a rota. Pastor, mas a gente vai errar.
Tá certo, gente. Mas, por favor, erra o endereço, receita do bolo, a cor. Erre em coisas que não te dê tão prejuízo. Ah, pastor, o senhor é perfeito. Perfeito não sou e longe de ser. Mas, diminuir minha margem de erro em algumas áreas perigosíssimas, como casamento, finança, comunhão com Deus, a quase zero. Fui reduzindo devagarzinho. Hoje, eu tenho quase problema nenhum. Eu vou para a igreja umas 2 ou 3 vezes por semana, às vezes para fazer gabinete, ou para escutar a gente, só para resolver o problema dos outros. Estou falando. Estou com quase metade da minha vida só dedicada para resolver o problema dos outros. Ah, estou endividado. Ah, estou separando da minha mulher. Ah, estou com problema assim com os filhos. Ah, estou com problema assim com meus negócios. E o senhor? Eu falei, não, estou maneiro, estou legal. Vamos conversar sobre os seus problemas? Porque nossa, o senhor tem uma vida boa. Não tem vida boa demais. Satanás também luta contra mim. Se de uma irmã, aquelas irmãs do coque assim, poderosíssima, veio me olhando assim, estilo X-Men, parecia que estava vendo dentro de mim, veio marchando assim, falei, ixi, lá vem Deus. Achei que vinha com alguma novidade, a irmã olhou assim dentro de mim e falou, pastor Cláudio, tem uma revelação para falar com o senhor. Já fiquei com medo, porque nós fica, né? O inimigo está furioso com o senhor. Que alívio quando ela falou isso. Falei, inimigo, caraca, levei um susto. Nossa, bota medo na gente não, falei com ela. Não bota medo em mim não, porque o diabo também está furioso com a senhora. Aí ela deu um sorrisinho e foi embora. Sua vida está esperando suas ações. Você precisa entender isso. A voz do momento certo, ela é muito difícil. Por quê? Porque o Moisés agora está com quase 80 anos, por aí. Já está mesmo. Né? Apacentando as ovelhinhas do sogro, quem é que chega? Deus, numa sarcinha pegando fogo. E Deus fala, Moisés. Eu imagino Moisés olhando para... Moisés. Uma árvore falante. Alice. No País das Maravilhas. Uma árvore que fala. Pois é, Moisés, eu vim falar com você um negócio. Está na hora de libertar o povo. Eu imagino ele falando, o quê? Não gagueja não, infeliz. Você vai lá libertar o povo. Entendeu? Ai, Moisés, a hora é agora. Está assim de gente, ó. Primeiro, qual é o grande problema do momento certo? É que gente joga tempo fora, uma parte de sua vida, e depois quer acelerar demais lá na frente para ganhar o tempo que jogou fora. E aí acaba quebrando a cara. Quanto mais rápido você aprender que direção e controle é muito mais eficaz do que velocidade, você vai aprender e buscar, quanto mais novo possível, qual é a melhor direção e a direção certa para a sua vida, para seus negócios, para seus estudos e manter o máximo possível de controle. Pensa num carro extremamente potente, que não tenha condições de ter direção e controle. Você entraria num troço desse? É um ambiente desgovernado, igual a vida de muita gente. Grande parte das pessoas, e principalmente de comportamento jovial, não estou falando de idade jovial, comportamento jovial, aventureiros, pessoas que gostam de texto como, jovens, eu vos escolhi porque sois fortes. Cuidado com isso, para não pegar essa força e colocar na velocidade, e esquecer que você precisa primeiro de direção. Primeiro você precisa de controle, para depois empregar a força. Quando nós olhamos para esse texto, o que nós vemos? A situação de Moisés. Deus agora está dizendo para ele, meu filho, você vai lá no Egito. Ele diz, mas agora
eu já estou numa idade avançada, agora não é o tempo. Ele diz, agora é que é o tempo. Entender essa voz. Alguns anos atrás, eu sou pastor de uma igreja pequena em Xerém. É uma igreja média, 900 pessoas é o que cabe na igreja. E eu queria comprar um terreno. E eu vi um terreno próximo a um cemitério de 5.000 metros quadrados, um terreno extraordinário. Eu idealizei ali e a porta fechou. Não consegui comprar. Tentei comprar um outro terreno um pouco mais distante. E eu queria 5.000 metros. E o camarada, na época, um local que estava meio... Está online. Mas não parece nada aqui. Aí o outro não fica azul. Só troço para te irritar. Sim ou não? Porque hoje está todo mundo muito acelerado. Tudo tem que ser no seu tempo. Querido, tem tempo para tudo. Pastor, mas demora demais. Cola com a chefia. Entendeu? Antes de dormir, fala com Deus. As coisas do amanhã. Agenda. Senhor, vou dormir agora. Amanhã eu tenho que fazer uns troços. Queria que o Senhor me ajudasse nesse processo de aceleração. Que o Senhor sabe que nem sou eu que estou reclamando. É essa geração. Eu sou até calmo, mas o Senhor me colocou nela. Então me ajuda aí. Me ajuda aí, que eu também estou meio com pressa. Né? O Senhor já está voltando. Tudo que está acontecendo, eu já estou achando que o Senhor já saiu daí. Já estaciona a carruagem aí, pronto. Nem casar, eu casei. Certo? Isso aí é pai solteiro. Isso aí. A voz do tempo certo. A terceira voz, Números 22, 28, é a voz da sensibilidade. Então o Senhor abriu a boca da jumenta. Falou, abriu a boca da jumenta. Fala, abriu a boca da jumenta. Isso. A qual disse a Balaão, que te fiz eu para você me espancar 3 vezes? Eu gosto dessa jumenta. Pensa numa jumenta maneira. A jumenta é do Balaão há muito tempo. E o Balaão vem na jumentinha só no pocotó. E aí, de repente a jumenta viu um anjo que o Balaão não viu. O anjo aparece na frente da jumenta com a espada. A jumenta então desviou do anjo. O Balaão bateu na jumenta. A jumenta está quieta. Nem reclamou. Mais à frente, outra vez, ela desvia do anjo. Terceira vez, ele está passando num lugar apertado, o anjo fica na frente, ela imprensa, aperta a perna dele, Balaão, aí já estava, sabe? Igual você fica de vez em quando. Falou, olha, jumenta. Aí ele começa a conversar com a jumenta. Olha, se eu tenho uma espada agora, eu matar você, sou um infeliz, desobediente. Aí a jumenta não aguentou. E foi para o desabafo. E ele começa a conversar com a jumenta sem notar que está conversando com a jumenta, que às vezes você está tão nervoso. Certo? A jumenta falou, rapaz, te fiz isso alguma vez? Ele falou, não fez, mas se eu tivesse, eu te matava aqui agora. Ele falou, sou sua, rapaz. Nunca te tratei desse jeito. Aí ele olhou lá na frente, o que tinha? Um anjo. Aí ele falou, nossa, jumenta, desculpa. Não sei se pediu desculpa, não. Certo? Eu acho que deveria. Mas aqui eu descubro que o jumento era o Balaão. E não a jumenta. Ela conseguia ver, eu gosto porque essa é a voz da sensibilidade. Sabe? É a voz de Jacó, guardar o sonho de José. É a voz que diz para você, em muitos momentos, sabe? Pare, raciocine, feche essa boca. É a voz da sensibilidade. De entender quando a pessoa está nervosa demais,
quando a pessoa não está num dia legal, seja ela quem for. Às vezes você vai encontrar com alguém que você não conhece, não sabe nada a respeito daquela pessoa, e ela não está num dia agradável, ela não está num dia bom, e você tem que estar sensível para entender isso. Essa sensibilidade, sabe, que muitas pessoas não conseguem ter, porque elas acham que estão levando algum tipo de prejuízo, se não reagir, se não responder. Eu não posso levar isso para casa. Talvez você não leve para casa um desaforo, mas leve para a vida uma inimizade. O que eu ando vendo hoje de gente que vai para o céu, gente comprometida com Deus. Eu vejo na igreja que eu pastoreio, mas quando eu olho a qualidade de vida dessas pessoas nessa terra, o que elas não estão dizendo, venha o teu reino. Esse dia uma mulher me chama para ir na casa dela, e ela me diz, pastor, o senhor precisa ir na minha casa, lá é um inferno. Eu falei, vou não. Não frequento esses ambientes assim não, menino. Sensibilidade, sabe? Eu sou casado há 30 anos, tem dia que eu tenho que ter a sensibilidade para entender o que está acontecendo naquele momento, com os sonhos da minha mulher. Por que ela está tão agressiva? Por que ela me respondeu? E às vezes é só questão de... Eu brinquei esses dias, aconteceu algo comigo, não sei se você... Vai falar comigo assim, fiz nada com ela. A hora que eu chegar perto dela, ela vai ver só. Aí meu filho vem. Eu falei, filho, sua mãe está bem não. Ele falou, o que foi, pai? Eu falei, se você viu como é que ela falou comigo no áudio que ela me mandou. Aí eu botei o áudio para ele escutar. Ele começou a rir. Eu falei, está rindo de quê, cara? Ele falou, me dá seu telefone aqui, pai. Aí ele deu um toque assim, ó. Tem um negócio no WhatsApp que acelera. A voz, mudou a voz da minha mulher, ficou agressiva. Aí meu filho rindo, apertou assim, ó, e botou para eu escutar de novo. Eu falei, ué, você calmou ela rápido? Se eu não tenho esse tempo, se eu não tenho esse período para mostrar para meu filho, eu vou te falar uma coisa. Tinha dado uma confusão. Sensibilidade, ela é um intervalo de tempo que Deus te dá para você digerir as coisas antes de agir. Escute a voz da sensibilidade. Sabe? A voz. Às vezes eu vou, por exemplo, eu vou voar, eu tenho medo. Ó, se esse troço for cair, eu estou nem com pressa de ir. A sua vida fique bem melhor. Posso ouvir um amém da igreja? Escute essa voz. Vamos aqui para a gente não perder muito tempo. Isaías 30, 21. Os teus ouvidos ouvirão a palavra do que está por trás de ti, dizendo, este é o caminho, andai nele, não vos desviardes nem para a direita e nem para... Essa é a voz da obediência. E essa não é uma voz que vai à sua frente. Ouvirá uma voz daquele que está por detrás. Não simplesmente atrás. Não. Esqueça o sentido literal. É aquele que está em você. Ele vai te dar a direção. É Ele. O que nós precisamos, irmãos, é buscarmos um relacionamento com Deus mais profundo. Sabe a historinha do profeta? Águas nos artelhos, água no joelho, água no lombo, certo? Água profunda, que agora eu tenho que mergulhar, nadar. Vamos sair de um relacionamento superficial com Deus. Vamos entrar num relacionamento com Deus profundo, de intimidade. Ah, pastor, mas eu sou pecador. Se tem alguém que sabe disso, é Ele. Ah, pastor, eu não sinto nada. Claro que tu não sente nada. Tu só anda com quem não sente. Se você quiser falar inglês,
a maneira mais fácil é fazer o quê? Andar com quem? Fala. Ah, pastor, queria sentir assim a presença de Deus. Eu vim para a igreja e não sinto nada. Fala para mim, quem é que anda contigo que sente? Ah, não, a minha amiga também não sente. A outra também não sente nada. A outra sente umas dor. Ah, pastor, eu quero. Você tem que estar perto de quem faz o que você quer fazer, de que quem tem o que você quer ter, de que quem vai onde você deseja ir. É assim. Foi assim comigo. Fui numa igreja, num culto, lá onde eu congregava, e aí, um cara lá, um profeta, viu um anjo entrar na igreja. O anjo entrou na igreja, deu um alvoroço, gente. O profeta falou, tem um anjo. A igreja toda começou a gritar, e o anjo está passeando, e eu abri o olho, não vi o anjo, e eu fechava o olho, não vi o anjo, mas eu sabia que tinha, porque a Bíblia diz que tem anjo passeando, e eu queria ver o anjo, fecho o olho, cadê o anjo? Abro o olho, cadê o anjo? E não vejo o anjo, nada. E nego gritando, e eu falei, estou apavorado, todo mundo está vendo o anjo, menos eu, o pessoal está gritando porque está vendo. Tinha um cara perto de mim que estava doido, falava uns 3 tipos de língua estranha, o cara estava em êxtase, muito chateado. Eu fiquei quando o profeta, no meio do corredor, gritou, o anjo foi embora. Falei, nossa, vi nada. Acabou o culto, eu fiquei perto do cara que estava gritando, falei, irmão, fala para mim, o anjo estava onde? Ele falou para mim assim, eu não vi não. Eu falei, pô cara, mas você estava se comportando como quem estava vendo. Ele falou, mas eu não vi não, eu só senti. Sabe o que eu passei a fazer? Andar com os povos meio doidos. Aí eu comecei a ver uns troços. Sabe? Eu comecei a andar, o pessoal estava orando, e tá eu lá orando, Senhor! Ah! E eles gritavam eu também. Estou vendo, eu falei, louvado seja Deus! Isso, vamos embora. Aí quando eles falavam que estava vendo, minha mente via. Eu não via nada. Mas eles via, falavam que eles estavam vendo, aí a minha mente já via. Estou vendo uma bola de fogo. Aí eu olhava e falava, é bola de fogo, é. Aí estou contemplando pela fé uma bola de fogo. Menino, depois de um tempo, não comecei a ver as coisas também. Falei, nossa, agora ninguém está falando nada e eu estou vendo vassoura, caneta. Meu Deus, já estava virando xiita. Ah, pastor, não consigo orar. Claro, não ando com quem ora. Parece um monólogo. Senhor, me abençoa, estou aqui falando com o Senhor, estou precisando disso, estou precisando daquilo, estou precisando daquilo. Isso, em nome de Jesus. Levanta e vai embora. Como assim? Espera, depois que você falou tudo que você pediu, espera para Deus. Ó, isso aqui eu não vou te dar, isso aqui também não vou não, isso aqui também não. Ó, isso aqui eu vou dar, isso aqui eu vou dar outra hora, agora também não. Isso. Deus não fala comigo, cara. Você levantou e foi embora. Ah, não consigo ler, não entendo nada. Aí lê, já brinquei com isso aqui, ó. Assim, ó. Vou ler a Bíblia aqui que eu estou sem tempo. Preciso de uma resposta imediata. Então vamos aqui, Senhor, meu Deus e Pai. Vou ler agora aqui o negócio, tá bom? Precisando ouvir a tua voz. Aleluia. E saindo ele foi enforcar-se. Caraca, maluco. Sangue de Jesus tem poder, meu Deus. Olha o Satanás aqui perto da minha leitura. Vou embaralhar a Bíblia de novo aqui. Outro texto, não, né? Que isso? Meu Deus do céu, enforcar-se. Nossa, já estou sufocado. Vamos tentar de novo, que agora vai, quer ver?
vai tu e faz o mesmo. Acho melhor eu ler outra hora. Tem alguém atrapalhando minha leitura. O negócio não é brincadeira, não. Você acha que a gente que lê a Bíblia entende tudo que lê? Sim ou não? Claro que não. Tem hora que eu leio que eu não entendo nada. Mas tem dia que eu passo por um texto que eu nunca entendi nada e parece que o autor fala, hoje eu vou falar contigo aí. Aí eu vou lá e falo, caramba, nunca tinha visto aí. Claro, nunca te mostrei. Estou te mostrando hoje. Então você tem que ouvir a voz da obediência, que está por trás de ti, te dando o caminho, dizendo, este é o caminho, andai, não se desvia nem para a direita e nem para a... E a última voz, Mateus capítulo 3, verso 17. Eis que a voz dos céus dizia, este é meu filho amado em quem eu me... Preste atenção, essa é a voz da identidade. Deus diz para Jesus, você é meu filho e eu tenho prazer nisso. Vai cumprir sua missão. É batizado? Vai para o monte do precipício, da tentação, do lado de Jericó. E lá ele tem um encontro com Satanás, que questiona exatamente sua identidade. Se tu és o Filho de Deus, diga para que essa pedra, ou essas pedras, se tornem em pães. Se tu és o Filho de Deus, quem é você para questionar algo que Deus já afirmou que eu sou? A voz da nossa identidade, ela é uma das que o inimigo mais tenta. Daniel, você vai chegar na Babilônia com seus amigos, certo? Ananias, mas quem? Me ajuda aí que eu esqueci. Também esqueceu? Então tá bom. Certo? Me ajude, eu não lembro mesmo não. É o Azarias, o Ananias, o outro o Abidnego, é isso? Não, como é que é o nome do outro? Misael, Ananias e Azarias e o Daniel, sim ou não? 4, não é isso? Quando eles chegam na Babilônia, o que o eunuco do faraó faz com eles? Diga, vocês chegaram aqui agora e agora nós vamos trocar seus, para que vocês percam sua identidade. Esse é o propósito. Se o diabo tentou roubar a identidade de Jesus, você imagine o que o diabo não está tentando fazer comigo e com você. Eu comecei a pregar de forma engraçada, já estou terminando. Sabe o que as pessoas falaram? Palhaço. Isso é um palhaço. Animador de audiência, você não tem conteúdo nenhum, você não vai longe, palhaço, bobo. Não vou no culto porque você é um bobo. Escutei tanto, e quantas vezes eu fui para casa, debaixo de uma palavra dura dessa. Sou bobo mesmo. Palhaço, palhaço. Aí fui assistir uns vídeos meus, aí que deu ruim. Falei, minha, que isso é uma palhaçada, isso que... Aí eu ia para o culto para pregar, Robin. Bispo Gerson. Abra sua Bíblia. Lucas, capítulo 5. Aleluia. Louvado seja o Eterno. Isso. Vamos lá. Começar com uma boa introdução. Uso da homilética, da exegese, da hermenêutica. Aí eu ia para casa. Quem foi aquele que pregou? Não foi o bobo. Eu fui falar com Deus. Falei, Senhor, se eu prego do jeito que o Senhor quer que eu prego,
ou sou bobo. Se eu prego do jeito que eles querem que eu prego, não sou eu. Então, como é que eu prego? Meu filho, você é meu bobo da corte. Doeu. Eu não esperava isso. Eu sempre disse que ele era meu rei, mas nunca imaginei que eu era o bobo da corte dele. E ele diz assim: faz o que eu te mandei fazer e você vai ser grande. E eu comecei a pregar. Apanho até hoje, você sabe disso, que eu apanho. Quando alguém vai convidar alguém para ir numa igreja que eu estou pregando, ninguém fala, vai lá que hoje vai ter um homem de Deus. Vai lá que você vai rir. Ele é divertido, nossa, legal. Sabe o que o cara falou esses dias? Amo Tirulipa, Tiririca e Cláudio Duarte. Isso seria uma ofensa para qualquer pessoa. Mas sabe o que me pareceu? Que tem gente que não ouve pastor nenhum, mas consegue me ouvir. Então eu queria que você saísse daqui, só recapitulando para você. Deixa eu pegar aqui de novo, porque eu acho importante que você... Primeira voz. A voz da desobediência. Quando você obedece, depois você faz o quê? Se esconde. A voz da sarça é a voz da hora certa, do momento certo. A voz da jumenta é a voz da sensibilidade, a voz que vem por detrás, por aquele que está em você, por detrás de você, ok? É a voz da obediência e a última voz, a voz da identidade. Aprenda para que você tenha uma vida boa. Você pode ficar de pé aqui dentro, aí fora, na sua casa. Fica de pé. Fecha seus olhos. Pode fechar, ninguém vai pegar nada seu. Se tiver algo de valor, é melhor segurar. Sei lá quem está aí. Fecha seus olhos. Fecha. O tempo inteiro ouvimos vozes que falam as nossas emoções, nos impulsionam, nos elevam, nos puxam para baixo. Às vezes vozes que querem te prejudicar falam forte demais de que você é muito bom, que você é acima da média e te deixa soberbo. Às vezes vozes te diminuem e dizem que você não é ninguém, te enfraquecem, te entristecem. Você precisa da sensibilidade, da obediência, do conhecimento, da identidade, do momento certo. Porque ao coordenar tudo isso, você vai ouvir a voz mais prejudicial, de uma forma mais segura, a voz do desobedecer. Não atenda a ela, ela vai te envergonhar, ela vai expor a sua nudez, as suas fraquezas, ela vai te expulsar de um estilo de vida que Deus idealizou para você. Nesse ambiente existe uma voz, a voz do Espírito Santo, que diz a você que Deus tem estado já há muito tempo de olho em você, interessado em você, próximo de você, usando vozes de amigos, usando vozes de canções, usando vozes no seu interior. Se essa é a noite de você atender a essa voz, talvez uma outra voz também vai falar das suas pendências, de que não é tempo, de que você precisa se consertar,
de que você não tem certeza de que é esse o momento. Você decide a voz que você deseja ouvir. Se nessa noite você quer voltar para Jesus, se nessa noite você quer recebê-lo pela primeira vez, não endureça o seu coração a essa voz. Se tem alguém assim, levante a mão onde você estiver, e eu quero orar por você. Isso, levante a mão, onde você estiver, eu quero orar por você. Eu quero que você saia do seu lugar e venha aqui à frente. Isso, vem para cá. Isso, vem, sai, todos que levantaram as mãos. Vê se tem alguém aí fora, eu sempre faço o apelo lá fora. Vê se tem alguém, você também faz parte desse culto. Você que está aí na tenda, no telão, vem para cá. Hoje é uma grande colheita nesse lugar. Isso. Vem para cá. Nosso amigo Santo Espírito, feche seus olhos, enquanto pessoas